Só da igreja Rapaz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não sabia que eu ia estar trazendo a palavra hoje, né? Mas tem uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que fica no livro de 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 19. Que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O mandamento que dele temos é este: que ama a Deus, que ame também o seu irmão. A palavra que o Senhor tem colocado há um tempo no meu coração é aqui onde fica no versículo 19, né? Onde é bem conhecido, né, meus irmãos, mas aqui fala a respeito do amor de Deus, né? Ao longo do capítulo, aqui no começo a gente vê que a palavra vem falando ali a respeito do espírito do erro, né? E o espírito da verdade, né? E aqui, mais pra frente, vai falando pra gente a respeito do amor. Fala pra gente que Deus é amor, né? E que assim, da mesma maneira que Deus é amor, nós temos que amar uns aos outros. O amor... E que se... E no versículo 15 fala que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Então fala que Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Aleluia. Então aqui fala pra gente, né, a respeito do amor de Deus pra conosco. Só que aqui nesse versículo 19 onde eu li, fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem outras versões que falam, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então aqui fala pra gente que nós só conseguimos amá-lo, né? Porque Ele primeiro nos amou, né? Lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 16... João 15, versículo 16, fala assim pra gente: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, e Ele lhes conceda. Então aqui fala pra gente que não foram nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele próprio que nos escolheu. E da mesma maneira que na palavra que eu falei, aqui fala que nós só amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então aqui o Senhor, Ele nos mostra a respeito da bondade, da fidelidade e misericórdia dEle para com nossas vidas. Nós, pecadores, né, falhos, né, cheios de defeitos, cheios de pecados, mas mesmo assim o Senhor nos amou, né? Um dia nós estávamos no mundo, né, perdidos, né, andando segundo as nossas vontades, segundo as nossas concupiscências, né? Mas só que mesmo assim o Senhor nos amou, Ele olhou por nós, nos escolheu e decidiu mudar a nossa vida, decidiu mudar a nossa história, né? E da mesma maneira assim, né, para quem ainda está ainda longe do Senhor, né, distante do Senhor, o Senhor ama, né? E o Senhor tem algo na vida dessa pessoa, né? Tem algo planejado para essa pessoa, assim como o Senhor tem para cada um de nós. Então aqui o Senhor fala, né, que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse grande amor, né, lá, assim como o Jefferson acabou de ler agora há pouco, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tão grande amor, né, que Ele enviou o Filho dele, né, o Filho unigênito dele. Unigênito quer dizer único. Ele enviou o Filho unigênito dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então hoje, nós crendo em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós temos salvação. E é por conta desse grande amor, né,
que hoje a gente está aqui, né? Hoje a gente é salvo em Cristo Jesus. E é através desse grande amor, né, que Ele nos amou, né, que hoje nós podemos amar ao Senhor. E aqui continua falando, né, a respeito do amor, mas aqui nos versículos seguintes, né? Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então aqui está falando, né, que é necessário, né, que a gente ame uns aos outros, porque esse foi o mandamento que o Senhor deixou para nós, né? Então o nosso irmão, a quem nós vemos, né, se a gente não ama, mas a gente fala que a gente ama a Deus, então a gente está mentindo, porque o Senhor a gente não vê com os nossos olhos, mas a gente sabe que Ele existe. Mas é necessário a gente amar uns aos outros, assim como o Senhor já deixou esse mandamento para nós. E fala no versículo 21, e o mandamento que dele temos é esse: e quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Foi esse o mandamento que Ele nos deixou, né? E é isso que o Senhor tem falado no meu coração, né? A respeito da misericórdia, né, dele. Porque a gente não merece, né, nada que Ele faz por nós, né? A gente não merece tudo aquilo que Ele já fez, né? Um dia na cruz ali do Calvário por nós, mas mesmo assim, né? Mesmo assim Ele nos amou e mesmo assim Ele se entregou ali naquela cruz, né? Decidiu ali levar sobre Ele os nossos pecados, né? E para que hoje a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse ter salvação e para que um dia a gente pudesse ir morar no céu junto com Ele, né? Essa é a promessa que o Senhor deixou a nós, né? E é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu agradeço a oportunidade.